Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês nessa segunda-feira, dia 20. Eu falei que hoje talvez não chovesse, porque estava bonito o dia, mas está ficando bonito para a chuva também, meus irmãos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Que bote os anjos para vigiar essas encostas perigosas, onde tem gente que construiu suas casas, Senhor. Misericórdia, Senhor. Eu vim aqui para te pedir misericórdia para todos esses que infelizmente moram na encosta, moram às vezes num lugar perigoso. Que o Senhor mande chuva, sim, porque precisamos, mas mande os teus anjos para vigiarem. Eu vou rezar um Pai Nosso, pela misericórdia de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou ler também sobre a vinda do Espírito Santo, a pregação dos evangelhos, dos apóstolos. Os apóstolos, seguindo as ordens do Divino Mestre, recolheram-se depois ao cenáculo de Jerusalém. Ali, por espaço de 9 dias, esperaram em oração o Espírito Santo, sendo que Jesus havia lhes prometido, e que desceu sobre eles na forma de língua de fogo, na manhã do 10º dia, chamado Pentecostes. Eles então, transformados em novos homens, começaram de repente a falar diversas línguas, segundo o Espírito os movia a falar. Naqueles dias viviam em Jerusalém judeus de todas as nações. Uma multidão deles acorreu para presenciar aquele prodígio, e em sermão que lhes fez Pedro sobre as profecias verificadas na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e sobre os milagres operados por ele, converteram-se 3.000 ouvintes. Ó glória! Alguns dias depois, o mesmo Pedro, junto com os apóstolos São João, depois da cura milagrosa de um paralítico de nascimento, falando àquela multidão, trouxe à fé outros 5.000 homens. Glória a Deus! Não só em Jerusalém, como também em toda a Judéia, onde pregavam os apóstolos, ia crescendo o número dos que cresciam em Jesus. Mas logo os anciões do povo e os príncipes dos sacerdotes começaram a perseguir os apóstolos, e chamando-os à sua presença, repreenderam-nos asperamente, proibindo-lhes que continuassem a falar de Jesus. Eles respondiam: Não podíamos calar o que vimos e ouviste. Julgai-vos vós mesmos se é lícito obedecer aos homens, desobedecendo a Deus. Então os prenderam e maltrataram e mataram a predada o diácono Santo Estevão. Oh, meu Deus! E os apóstolos, alegres por terem sido dignos de padecer por Jesus, tiveram maior alento para pregar, e crescia sem cessar o número do que se convertiam. Meus irmãos, precisamos de se convertermos. Precisamos de mais convertidos, de muitos, de milhões de convertidos, no Brasil e no mundo inteiro. Agora eu vou falar do apóstolo Paulo. O mais célebre dos convertidos ao Evangelho foi Saulo, depois chamado Paulo,
natural de Tarso, que tinha sido inimigo furioso e perseguidor dos cristãos, e que depois, tocado pelo poder divino, veio a ser o vaso de eleição, o mais zeloso e trabalhador dos apóstolos. Incríveis foram os caminhos, fadigas e tribulações desses prodígios de graça para fazer conhecer o nome e a doutrina de Jesus Cristo entre os gentios. Daí a ser chamado doutor das gentes, pregando a fé não com o aparato da sabedoria humana, mas com a virtude de Deus, que a confirmava com milagres, convertia os povos, por mais que fossem perseguidos pelos inimigos da cruz de Cristo. Estas perseguições o levaram providencialmente a Roma, onde pregou os judeus que ali residiam e aos pagãos. Depois de outras peregrinações, voltou a Roma e, coroando ali sua apostólica vida com o martírio, foi degolado sob o imperador Nério, o mesmo que mandou sacrificar Pedro. São Paulo deixou-nos 14 cartas, ou epístolas, escritas a maior parte para as igrejas que havia fundado, e que são outro sinal de missão apostólica que lhe deu nosso Senhor, pois, como observa Santo Agostinho, estão escritas com tanta elevação, lucidez, profundidade e unção que revelam o Espírito de Deus. Vou ler também da dispersão dos apóstolos pelo mundo inteiro, porque é pequenininho, meus irmãos. Não quero tomar muito tempo de vocês, porque sei que hoje é dia de estar arrumando as coisas, muita gente vai trabalhar amanhã. Depois de terem pregado o Evangelho na Judéia, segundo a ordem de Jesus, os apóstolos se separaram e foram pregá-lo por todo o mundo. São Pedro, cabeça do colégio apostólico, dirigiu-se a Antioquia, onde os que criam em Jesus Cristo começaram a ser chamados cristãos. Da Antioquia passou a Roma e ali estabeleceu sua sede, sem mudá-la mais para outro lugar. Ele foi bispo de Roma e na mesma cidade acabou sua vida como um glorioso martírio, como se disse acima, sendo imperador Nero. Porque todos sabem que ele foi morto pelo imperador Nero, que mandou degolar ele. O sucessor de Pedro na sé romana herdaram o supremo poder de mestre infalível da igreja que o Senhor lhe havia conferido, de fonte de toda a jurisdição e de protetor e defensor de todos os cristãos. Por esta razão chamam-se justamente papas, que quer dizer pais, e sucederam-se uns aos outros, sem interrupção de Pedro, a nossos dias. Todos os apóstolos, concordes e unânimes em comunhão com Pedro, pregavam em todas as partes a mesma fé. Os povos se convertiam e deixavam a idolatria, de maneira que em breve o mundo se encheu de cristãos, para cujo governo ao apóstolo iam constituindo bispos que continuassem seu ministério. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu li Marcos e falta ler o último capítulo dele. Eu vou terminar agora, que é o 16. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana, foram muito cedo ao sepulcro. Mal o sol havia despontado, e dizia entre si: quem de nós há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande.
Entrando no sepulcro, viram sentado ao lado direito um jovem vestido de roupas brancas e assustaram-se. Ele lhes falaram: Não tenhas medo, buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde os depositaram. Mas idem dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vos procede na Galileia. Lá o vereis como vos disse. Elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas e amedrontadas, e a ninguém disseram coisa alguma, por causa do medo. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-los aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sobre outra forma a dois entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciar aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu os 11 que estavam sentados à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem no que o tinha visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharam os que creram. Expulsaram os demônios em meu nome, falarão nova língua, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhe falou, ele foi levado ao céu e está sentado à direita do Pai. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que acompanhavam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, às vezes vocês que assistem o vídeo devem estar falando, devem pensar: eu leio às vezes de novo, mas é porque quanto mais a gente lê uma passagem, às vezes a gente volta nela, que é para a gente tomar conhecimento, que às vezes hoje eu leio ela sai para mim de um jeito, eu entendo de um jeito, ou às vezes até eu nem entendo a palavra. Mas conforme a gente vai lendo de novo, a gente acaba compreendendo. Viu, meus irmãos? É por isso. E que ninguém se entristeça com a palavra de Deus, porque é a melhor palavra que tem. Ai de nós, de viverem sem a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. À tarde de todos. À noite eu volto para fazer a oração da noite. Abençoados sejam todos, com a paz de Deus. Amém, meus irmãos?